Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Batista. Estamos aqui para fazer uma pequena apresentação, algumas reflexões sobre esse tema tão importante para todos nós e para os nossos dias. Vamos falar sobre o tema perdão de nossas ofensas, ou perdão das ofensas, ou a importância do perdão em nossas vidas. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma página, vamos fazer uma prece para que a gente possa iniciar aí as nossas reflexões. Nós estamos aqui como representantes então da Sociedade Espírita Kardec Amor e Caridade do município de Rio Pomba. E nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Episódios Diários de Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte, sobre a mágoa, exatamente por causa do tema que vamos utilizar hoje. E a Joana nos traz a seguinte reflexão: a semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, a pouco e pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros, do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma a sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação vil. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes com finalidades adredemente estabelecidas que deves atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante um infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de que é portadora a mágoa. Elevamos o nosso pensamento a Deus, na busca do amparo necessário, a que possamos realizar aqui boas reflexões acerca desse tema tão importante para a nossa vida e para os nossos dias, mas que principalmente nós sejamos fortalecidos na proposta de trazer toda essa orientação que a espiritualidade nos traz acerca do tema para os nossos dias, para a nossa vivência diária. Agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui e rogamos a Deus que nos ilumine, que nos ampare, que nos fortaleça nessa proposta de nos tornarmos melhores a cada dia. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, então o nosso tema é sobre o perdão, é sobre o perdão das ofensas. É um tema até mesmo difícil de se refletir, porque no estágio evolutivo em que nos encontramos, temos tido muita dificuldade de lidar com essa questão, de construir no íntimo de nosso ser essa virtude tão importante em nosso processo evolutivo, porque nós não conseguimos caminhar em nosso processo evolutivo
se não exercitarmos e desenvolvermos essa virtude em nós, não é? Então, na tentativa aí mesmo de conceituar, né, um pouco, né, o que é o perdão, né, a gente poderia trazer assim como um conceito, dizer que perdoar é um processo mental de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida. E veja bem, uma ofensa percebida, não uma ofensa recebida. Não é? Por que nós não estamos utilizando aqui esse conceito decorrente de uma ofensa recebida? Porque muitas vezes a gente percebe como uma ofensa algo que não é uma ofensa. Nós temos uma capacidade muito grande de nos melindrarmos com a atitude do outro. E é algo que merece reflexão, é algo que nós temos que realmente pensar um pouco. A doutrina espírita é muito rica, né, em orientações nesse sentido. Então eu coloco aqui, não é, um sentimento sentimentos, né, que nós muitas vezes somos portadores, né, e a humanidade, de um modo geral, não é, carrega muito disso que está exposto aí. Rancor, mágoa, ódio, né? Sentimentos que, com toda certeza, trazem para a nossa vida, para o nosso dia a dia, consequências desastrosas, né? A gente poderia dizer que, entre essas consequências desastrosas, o desequilíbrio emocional é um deles. Alguém que é portador de rancor, de mágoa, de ódio, por qualquer que seja o motivo, é alguém que vive, né, uma variação muito grande no seu estado emocional. Então ele vive um desequilíbrio muito grande. E isso é muito perturbador, até mesmo para a sua relação na sociedade, bem como, né, gerador de doenças orgânicas, né, as mais diversas. São muitos tipos de cânceres que se instalam no organismo, construídos através de sentimento de rancor, de sentimento de mágoa, de sentimento de ódio, né? Tudo isso pela incapacidade de perdoar. E essa incapacidade de perdoar tem muito a ver com compreensão de vida. À medida que nós adquirimos compreensão da vida, nós começamos a perceber que somos seres imperfeitos, que cometemos muitos equívocos, que já agredimos muito ao longo das existências e que necessitamos tanto do perdão quanto aquele que em algum momento eu considero que possa ter me ofendido. Esse sentimento de rancor, de mágoa e ódio também são portadores aí de processos, aberturas, né, de portas e janelas para processos obsessivos os mais diversos. Nós sabemos que nós estamos numa relação constante com o mundo espiritual. Nós somos influenciados o tempo todo. E nós é que definimos qual a influência que nós vamos receber durante 24 horas por dia, que tem a ver com aquilo que penso, com o sentimento que sou portador, com a minha casa mental. Aquilo que penso estabelece uma sintonia com uma espiritualidade que pode exercer sobre mim uma influência positiva, benéfica, ou uma influência negativa e que pode me trazer grandes prejuízos. Então, não dá para pensar que podemos continuar a marcha da vida em nosso processo evolutivo sendo portadores, né, de rancor, de mágoa, de ódio, tudo isso pela dificuldade de praticar e exercitar o perdão, né, que nesse exercício, com toda certeza, nós nos tornamos melhores a cada dia e vamos avançando aí nesse processo evolutivo, né? Eu coloco aqui, né, um pequeno texto aqui, né, onde aparece ali rancor, mágoa e ódio, né? E a gente diz assim: qual que é a origem
né? Qual que é a origem do rancor, da mágoa e do ódio em mim? Né? E eu poderia perguntar assim, alguém responde assim, porque alguém me ofende. Mas eu pergunto, mas quem me ofende? É muito interessante essa reflexão. Por quê? Porque hoje os sábios da espiritualidade, eles trazem para nós uma afirmativa de que ninguém nos ofende. Ninguém nos ofende. É uma questão de interpretação. E eles dizem assim, olha, mas e aquela ofensa que eu recebi? Alguém me ofendeu ou não? Então os sábios da espiritualidade nos dizem que ninguém nos ofende. O que o outro faz é nos dar a oportunidade de colocarmos para fora aquilo que carregamos em nosso íntimo. Isso é tão claro que aquelas pessoas que, aqueles espíritos mais avançados que já tiveram aqui no planeta, eles sequer se ofendiam. Não é? Quem que ofendia Jesus? Não é? Quando ele foi agredido, por exemplo, por um soldado romano, né? Quando ele estava sendo interrogado, e o indivíduo esbofeteou o rosto do Cristo, ele simplesmente disse assim, por que me bates se o que eu digo é a verdade? Simples. Ele não teve uma reação de tentar dar o troco através de um bofete, ele não tentou fazer nada disso. Ele simplesmente não alterou, não é, o seu equilíbrio emocional naquele momento por ter recebido uma ofensa. Né? Por quê? Porque no íntimo dele não existe esse sentimento mais de rancor, de mágoa, de ódio, né? Esses vícios morais que ainda somos portadores. Então, na verdade, os sábios da espiritualidade estão corretos, ninguém nos ofende. O que o outro faz é nos dar a oportunidade de expressar aquilo que carregamos em nosso íntimo. E isso é uma reflexão que a gente precisa muito de fazer, né? E eles dizem o seguinte, que tem uma ligação muito grande essa ofendibilidade com o orgulho. O orgulho é aquele sentimento de que a gente se julgar, na verdade, melhor do que verdadeiramente somos. Isso é muito comum na nossa vida. Eu sempre comentei, eu gosto muito de lembrar do meu amigo Vavinho, né? Quando ele recebia um elogio, né? Que ele dizia assim, não me elogia não, se você for meu amigo, você não me elogia. Porque quando você me elogia, você exalta o meu orgulho. E através do seu elogio, eu às vezes começo a achar que eu sou melhor do que verdadeiramente sou. Então ele dizia assim, me critique, aponte aquilo que você acha que está errado em mim. Porque quando você me critica, você me bota para pensar, me coloca no meu lugar, e eu começo a refletir sobre o que eu preciso mudar em mim. Mas nós somos portadores do orgulho, e como orgulhosos, nós nos ofendemos muito facilmente. O melindre é um vício que nós somos portadores, nós melindramos muito fácil, né? Nos mais diversos momentos, né, em nossa vida. E a gente poderia usar aqui aquela expressão, né, que é muito comum, de vez em quando você escuta alguém falar, né, quando alguém chega e diz alguma coisa para um orgulhoso, né, e ele fala assim, você sabe com quem que você está falando? Você sabe com quem que você está falando? Um dia um camarada falou isso, o outro afirmou, gente, tem um camarada aqui que perdeu a memória. Se alguém puder ajudar, vem cá, faz favor. Então essa é uma manifestação de orgulho. E o orgulho é terrível, porque nós temos inclusive a capacidade de julgar que não somos orgulhosos. Não é? Tem um livro da Hermance, né, que ele mereça ser feliz, né, que ela faz um tratado sobre o orgulho, né? E ela começa a mostrar certas atitudes nossas, né, e às vezes certos pensamentos que surgem em nossa mente e que são manifestação do orgulho.
e que nós às vezes não julgamos isso. E quando a gente faz a leitura do texto, a gente fica preocupado, porque a gente começa a perceber, né, em nossa personalidade manifestações muito comuns do orgulho, porque somos sim muito orgulhosos. O orgulhoso se ofende facilmente, o humilde não se ofende. O humilde é o oposto do orgulhoso. O humilde não se ofende, né? Essa manifestação que o Vavim trazia para a gente, por exemplo, né, é a manifestação do humilde. Né? Se você faz uma crítica, o sujeito não tem uma reação. Ele para pensar. Né? Será que essa crítica que ele apontou para mim é verdadeira? Será que eu preciso realmente mudar isso em meu caráter? E o orgulhoso? Qual que é a reação do orgulhoso quando você faz uma crítica? O orgulhoso é o dono da verdade. E nós, às vezes, nos comportamos assim em muitos momentos. Temos muito conceito formado já sobre uma série de questões, né? Bastante preconceito, né? E achamos que, muitas vezes, que temos muito conhecimento. E nos comportamos como verdadeiros pseudo-sábios, né? Mas com relação ao perdão, né, existe um comportamento interessante, né, que a gente traz aqui nessa seta que aparece aí, né, que mostra, né, eu coloco ali evolução, né? Então, dentro do processo evolutivo, né, as manifestações e os comportamentos são os mais diversos quando surge uma ofensa. Então, o primeiro comportamento lá no início do nosso processo evolutivo, quando a gente recebe qualquer tipo de injúria, de ofensa, seja ela o que for, é a vingança. Isso está na base, lá embaixo no processo evolutivo, né? É uma demonstração de atraso muito grande, né? Quem busca vingança por qualquer situação. Mas dentro do processo evolutivo, quando nós começamos a superar a vingança, né, nós não fazemos a vingança, mas também não admitimos o perdão. E costumamos dizer assim, morreu para mim, tá? O sujeito morreu para mim, não fala o nome dele comigo não. Tá? Não vou me vingar, não vou fazer nada disso, mas também não perdoo. Mas já avançou um pouco, né? Aí dentro do processo evolutivo já avançou um pouco, né? Aí dentro do processo evolutivo você chega num estágio em que você está esforçando para se perdoar. Você saiu lá do estágio da vingança, chegou no estágio da ausência de perdão, em que você não perdoa, chegou no estágio em que você se esforça para perdoar. E muitas vezes ele diz assim, puxa vida, mas está difícil. É difícil perdoar, não é fácil. Né? E você chega no estágio aí mais avançado em que você consegue perdoar. Né? Mas ainda aí, quando nós conseguimos perdoar, isso ainda implica numa manifestação de atraso moral e espiritual muito grande. Por quê? Porque se eu tenho que perdoar, é porque eu me senti ofendido. Né? E dentro do processo evolutivo, avançando um pouco mais, nós chegamos no que o Francisco de Assis chamava de inofendibilidade. Ou seja, a pessoa não se ofende. Quer dizer, mas nós estamos muito distante disso, mas nós estamos caminhando para isso. Nós vamos avançar nesse sentido. Nós estamos num processo evolutivo. Não é? A evolução é uma fatalidade, não tem como evitar o processo evolutivo. Nós estamos evoluindo. Podemos, muitas vezes, estagnar nesse processo evolutivo. Mas não podemos ficar muito tempo estagnado. Né? Porque quando nós estagnamos, as experiências difíceis, elas surgem em nossa vida, como um ferrão, para nos botar para frente, para nos fazer avançar. E aí nós chegamos nesse estágio da inofendibilidade. Que aí você pode pegar esses espíritos. O Cristo, né, já atingiu a inofendibilidade, né? Tanto que a demonstração da inofendibilidade dele, a maior demonstração se deu no momento fatal, naquele momento da crucificação, né, em que ele levou o pensamento a Deus e solicitou, né, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha que coisa mais incrível. Ele pediu para Deus nos perdoar. Porque ele não precisava de nos perdoar. Por quê? Porque ele não se sentia ofendido com a nossa imaturidade, com a nossa ignorância, com o nosso comportamento naquele momento. Porque quando ele veio aqui, ele já sabia de tudo isso.
Ele já sabia com quem que ele estava lidando, né? Então esse gráfico eu acho ele interessante porque ele aponta para a gente, né, um pouco desse processo evolutivo com relação à nossa manifestação, né, em relação àquilo que consideramos, né, uma ofensa recebida, né? E aí eu pergunto, né, quando é que nós nos ofendemos, né? Quando nós temos o ponto de vista contrariado, quando temos decepções e pela falta de compreensão da vida. O ponto de vista contrariado, e nós nos ofendemos com o ponto de vista contrariado, é uma das maiores manifestações do orgulho, conforme foi dito que eu disse anteriormente. Por quê? O meu ponto de vista é a verdade? É isso? A minha forma de pensar é a verdade? Mas eu fico, às vezes, ofendido quando alguém contraria o meu ponto de vista. Quando eu passo por decepções, quando eu me decepciono com alguém, né, aí eu me sinto ofendido. Mas como? O fato de decepcionar com alguém já significa uma falta de compreensão de vida, que nós vamos falar embaixo. Por quê? Porque é falta de reconhecer que todos nós somos espíritos em evolução. Quando eu me decepciono com alguém, eu digo que eu me decepcionei com alguém, é porque eu considerava aquele alguém infalível. Como? Nós não somos infalíveis, somos espíritos em evolução, ainda muito atrasados neste planeta de expiações e provas. Então eu não posso me decepcionar, eu tenho que compreender que o outro está no mesmo estágio evolutivo meu. E assim como eu cometo meus equívocos diante da vida, né, e vou precisar desse perdão, dessa compreensão, eu tenho que fazer isso com o outro. Né? E a falta de compreensão da vida como um todo, né, faz com que eu me sinta ofendido mesmo. Quando eu considero que a vida se resume nesse momento terreno que nós estamos vivendo aqui, é a maior falta de compreensão da vida. Eu acho que tudo tem que dar certo para mim neste momento. Eu tenho que entender que eu sou um espírito imperfeito, né, vivendo uma experiência, né, através da qual eu estou me conduzindo em um processo evolutivo. Né? Então, compreensão de vida é fundamental. Tá? Eu perguntaria assim, quando é que nós temos dificuldades, quando temos dificuldades em perdoar, né, nós temos que refletir sobre certas questões. Né? Quais seriam? Primeiro, o perdão só depende de você. Tem gente que fala assim, mas eu tentei e não consegui me aproximar. Não, peraí. Primeiro, antes de qualquer reconciliação, o perdão acontece no seu íntimo. Perdão só depende de você. Né? A reconciliação pode vir depois? Pode, e é importante que venha. Né? Mas não extremamente necessário. Por quê? Porque é muito difícil você reconciliar, conviver, né, com pessoas com as quais você não tem afinidade. Agora, o perdão precisa acontecer. Eu preciso, exercendo o perdão, desejar àquela pessoa todo o bem que eu puder desejar. Eu tenho que me sentir feliz com a realização dele. Ou seja, independente de você ter reconciliado ou estar convivendo com ele, né, você exerceu o perdão aqui no seu íntimo. Você jogou fora mágoa, rancor, ódio, sentimento de ódio. Você está se afastando do hospital, né, deixando de lado a UTI. Né. E aí, a gente lembrando aí essa passagem dos Espíritos, né, que fora da caridade, né, não há evolução, né, e isso é fato. Aí eu trago aquela questão, né, lá de O Livro dos Espíritos, né, que diz que qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus, né? Olha que pergunta, né? O Kardec, um bom senso fantástico. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Eu entendia benevolência para com todos. Ser bom com todos.
no nosso estágio evolutivo, eu digo nós humanidade, né, no nosso estágio evolutivo, nós ainda temos aquele comportamento de sermos benevolentes, né, com quem a gente julga que mereça. E quando a gente faz isso, nós estamos exercendo um julgamento. E nós não somos autoridade moral para julgar ninguém. Então a benevolência, ela tem que ser feita com quem necessita, independente da pessoa merecer ou não. Porque se merece ou não, não somos nós que temos a capacidade e a autoridade moral para dizer isso. Mas a segunda característica da caridade seria a indulgência para com as imperfeições dos outros. Né? Ser indulgentes para que sejam indulgentes com todos nós. Né? Ser compreensivo com o comportamento equivocado do outro, com a imperfeição do outro. Né? Ser compreensivo, e essa compreensão vem da compreensão da vida, de saber o que somos espíritos imperfeitos em evolução. Né? E finalmente, né, como terceira característica, vem o perdão das ofensas. Então a caridade, considerada a maior de todas as virtudes, tanto que os espíritos disseram para nós que fora da caridade não tem evolução, né? Naquele momento, usando a expressão não tem salvação, mas a gente traduz isso para fora da caridade não tem evolução. Né? O perdão das ofensas está como requisito extremamente importante para que se possa exercer a caridade com toda a sua essência. Então, reflexões muito boas, essa que a doutrina espírita nos traz. Né? E a gente poderia perguntar assim, perdão, o que é perdão e o que não é? Né? O que é perdão e o que não é perdão? Aí eu trago aqui um texto do Hamed, para a gente ler juntos, né? Que é lá do livro Renovando Atitudes. É um texto muito grande, maravilhoso, grandioso texto, muito profundo. Esse livro do Hamed é um livro de cabeceira para todos nós, né? Eu gosto de dizer de cabeceira, os colegas falam assim, quantos livros de cabeceira você tem, né? Porque de vez em quando eu falo, esse livro é um livro de cabeceira. Então a sua cabeceira tem que ser muito grande, né? Mas esse é realmente um livro de cabeceira, aquele que fica ali, para você de vez em quando abrir e fazer uma leitura, depois de ter já lido várias vezes. Então esse texto é um texto que está lá aprendendo a perdoar. Né? Então ele traz para a gente o seguinte, o nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças equivocadas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo que os outros fazem, é que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos, como se nada tivesse acontecendo. Né? Então ele diz, perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo à nossa volta está em ruínas. Né? E o Hamed continua nos dizendo que o ser humano muitas vezes confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções, anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade, que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. E aí a gente pergunta, em segundo lugar, né, como construir o perdão? Né? A gente precisa de refletir. Né? Refletir sobre o quê? Primeira questão aqui é essa. Isso é lá de um livro do Karl Mascarenhas, né? Que ele diz assim, eu era realmente o alvo? Muitas vezes, aquilo que nós julgamos uma ofensa, eu não era o alvo. A pessoa às vezes está passando por uma dificuldade tão grande, não é, que ela manifestou ali um momento de cólera, não é, sem ter a minha pessoa como endereço. Ele simplesmente desabafou naquele momento. Eu fui a gota d'água para que ele botasse para fora todo aquele sentimento de azedume que ele carrega no íntimo dele. E eu não era o alvo, né? Na verdade.
né? E às vezes ele pergunta ainda, né? O problema foi a atitude do outro ou foi a minha ferida aberta? Porque a minha sensibilidade às vezes é muito grande, ele chama isso de ferida aberta, né? E o Buda diz pra gente assim: mão que não está ferida segura até veneno, né? Então a minha sensibilidade é que às vezes está muito grande, né? E ele pergunta assim: será que ainda, e essa reflexão é importante quando se quer construir o perdão, será que ainda existe aquele que me feriu? Depois de muito tempo eu pergunto, será que ainda existe? Porque mesmo que eu tenha recebido uma ofensa, não é, o indivíduo completamente equivocado naquele momento, considerando que nós estamos num processo evolutivo, será que aquela pessoa ainda é portadora dos mesmos sentimentos? Ou seja, será que existe ainda aquela pessoa que me feriu? Porque ele pode ter passado também dentro desse processo evolutivo por uma mudança e ele não é mais aquela pessoa, né? Essa pessoa pode não existir mais, embora esteja viva. São reflexões importantes para que a gente possa avançar. E aí a gente pergunta, mas e se o outro não mudou? Bom, aí eu faço uma outra pergunta. Quem que se beneficia com perdão? É o outro ou eu? Quem que está adoecendo pela incapacidade de perdoar? Quem que está indo para o hospital pela incapacidade de perdoar? Sou eu. Então o problema não é o outro, o problema sou eu. Perdão depende de mim, né? Estou fazendo bem é para mim, né? Tanto que tem uma frase do Shakespeare que eu trago aqui, né? Que ele fala assim: guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E é isso mesmo. E essa frase é muito utilizada, muito conhecida, né? Guardar ressentimentos é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o outro morra. Nunca vi tanta propriedade e sabedoria numa frase, né? Mas o Hamed, naquele texto, ele continua dizendo para a gente que uma das ferramentas básicas para construirmos e alcançarmos o perdão é mantermos-nos a uma certa distância psíquica da pessoa problema, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo. Quando eu carrego uma certa mágoa da pessoa, né, eu fico próximo dele mentalmente, eu fico dialogando com ele, eu fico dizendo para ele mentalmente aquilo que eu gostaria de dizer, né? E muitas vezes não faço isso. Então o Hamed fala que a gente tem que manter uma distância psíquica, nos desprendermos mentalmente do outro. Ele diz assim: ao desprendermos-nos mentalmente, passamos a usar de modo construtivo o nosso pensamento, evitando aquele eu deveria ter falado, eu deveria ter dito isso, e eliminando de nossa imaginação os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram conosco. Então esse afastamento psíquico do outro é um passo importante para se construir o perdão. Tanto que o texto dele chama Aprendendo a Perdoar, né? E ele continua e nos diz: esse desconectar-se mentalmente da pessoa que eu considero o problema não é um processo que nos torna insensíveis e frios. Desligar-se quer dizer deixar de se alimentar das emoções alheias, desvinculando-se mentalmente dessas relações doentias ou de problemas que não podemos solucionar no momento. Compreendendo, por fim, que assim teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, o que nos permitirá não reagir da maneira como fazíamos, mas olhar como é e como está sendo feito nosso modo de nos relacionarmos com os outros. Isso nos leva a começar a entender a dinâmica do perdão. É um texto fantástico, um texto aí maravilhoso, né? E a gente diz o seguinte: nós, eu coloquei assim, as pessoas, né? Nós fazemos aquilo que somos capazes no momento, né? Nós agimos
com aquilo que temos capacidade de fazer. Nós tocamos a música no palco da vida que nós temos capacidade de tocar. Nós agimos conforme o nosso processo evolutivo. É isso que nós fazemos no palco do mundo, não é? Os espíritos dizem que nós somos mais ignorantes do que maus. E as pessoas que às vezes nos ofendem, que nós julgamos que nos ofendem, né? São mais ignorantes do que maus. Podemos ter plena certeza disso. E aí agimos conforme o recurso que possuímos. Quem que age conforme o recurso que possui? Todos nós. O colega que sabotou o outro, aquele que falou mal do outro, o assaltante do banco, a mãe que não deu amor. Ela dá o que tem. Ela fez o que pôde. Então perdoar é fazer bem para mim. Eu gosto muito dessa expressão. Perdoar é evitar a ida para a UTI. Porque quando eu carrego rancor, quando eu carrego mágoa, quando eu carrego ódio, eu estou caminhando para a UTI. Podemos ter certeza disso, né? E tem alguns aspectos importantes, né? Nós estamos, para a gente finalizar, com relação ao perdão, que é muito falado essa questão de perdão e esquecimento, né? Então, são duas coisas completamente diferentes. A gente diria, perdão tem a ver com emoção. Agora, esquecimento tem a ver com memória. Então eu posso perdoar, mas eu não tenho que imediatamente esquecer que eu recebi lá uma ofensa de alguém. Não tem que esquecer. Porque isso é da memória, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, né? Eu não posso ficar pensando nisso. Mas isso faz parte da memória. Só se eu perder a memória é que eu vou eliminar aquilo, né, aqui da minha memória. Então, lembrem disso. Perdão tem a ver com emoção. O esquecimento tem a ver com memória. Mas, olha só. Quando perdoamos, o esquecimento se dá ao longo do tempo, naturalmente. Vai chegar um momento que aí realmente você não se lembra mais daquilo. É natural que isso aconteça, né? E aí algumas questões importantes. Perdoar não é compactuar com erro, conforme o texto do Hamed nos apresenta. Não significa estimular atitude equivocada, né? Quando a gente fala assim, o Cristo disse, ofereça outra face. O que significa oferecer outra face? Oferecer outra face é pagar o mal com o bem. E quando nós fazemos isso, nós damos uma demonstração de que verdadeiramente nós estamos inseridos em um processo evolutivo. Nós compreendemos em nós mesmos que nós estamos inseridos nesse processo evolutivo. Isso é muito importante, é muito estimulador, né, para todos nós. Perdoar não significa, isso é muito importante, estar na companhia daqueles que fazem aquilo com que nós concordamos. Nós não temos que estar na companhia de pessoas com as quais não temos afinidade. Isso acontece até mesmo dentro do grupo familiar. O fato de estarmos numa determinada família consanguínea não quer dizer que nós temos afinidade com todos eles. Nós convivemos, mas não quer dizer que tem afinidade. Muitas vezes temos mais afinidade com alguém distante, que não está na família consanguínea, do que com alguém da família consanguínea. Então perdoar não significa estar na companhia, a obrigação de estar na companhia daquela pessoa que faz aquilo que a gente não concorda, que a gente não aceita, né? E aí é só para a gente refletindo, né? Eu pergunto, a morte nos livra de nossos problemas? O Cristo tem uma frase dele muito interessante para esse momento, que ele diz, reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com eles. Ou seja, nós estamos aqui no plano terreno. Eu preciso praticar esse perdão, exercer esse perdão agora. Porque se eu for para o mundo espiritual carregando essa mágoa, esse ódio, não é? A minha experiência no mundo espiritual não vai ser boa. E a minha próxima experiência reencarnatória também vai me trazer dificuldade, porque eu vou ter que me livrar disso dentro desse processo evolutivo, né?
A morte nos livra dos nossos inimigos? Aí entra a questão da fala do Cristo, da reconciliação com o adversário. Se eu desencarno tendo inimigo aqui no plano terreno, essa inimizade vai continuar. Não é? É como eu disse, se não existe afinidade, não tem que conviver. Mas o perdão deve acontecer e tem que acontecer para que eu possa me inserir e avançar nesse processo evolutivo. Não é? Aí aquela frase tradicional de Jesus, né? Daqui só sairão após pagarem o último ceitil. Ou seja, todos os reajustes que temos que fazer diante da vida, nós temos que fazer aqui. Se não fizermos nessa experiência reencarnatória, vamos ter que fazer na outra. Então por que a gente não inicia isso agora? Né? É algo que não vale a pena, né, pensar em adiamento. Né? E aí a gente pode dizer assim, somente o perdão quebra a corrente do sofrimento contínuo. Somente o perdão quebra. Porque senão existe uma continuidade, né, de ofensas que vão se acumulando, né, até num processo mesmo de vingança, né, e que complica por demais a nossa existência e prolonga enormemente, né, o nosso sofrimento. Enfim, a gente pergunta, por que perdoar? Né? O que nós somos? Somos espíritos em evolução. Nós estamos aqui para construir virtudes. Nós estamos aqui para aprender a amar. E o que é amar? O que é o amor? Né? Alguém pergunta, o que é o amor? Como que eu posso conceituar o amor? São muitos conceitos que surgem. Né? Eu gosto muito quando eu digo assim, o amor é a união de todas as virtudes possíveis. Só ama verdadeiramente, incondicionalmente, aquele que reuniu no seu íntimo todas as virtudes. Perdão é uma das virtudes. Caridade é outra das virtudes. Compreensão, a tolerância. E o amor? O amor é a união de todas elas. Então, se eu não aprender a perdoar, eu não estou construindo o amor. Eu preciso dessa virtude. Eu preciso dessa virtude para abraçar essa virtude maior, que é a união de todas, que é o amor. Né? Então, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para aprender a amar. É só essa a razão da vida. Muitas vezes nos equivocamos achando que nós estamos aqui para reunir bens materiais, né? Achando que isso é riqueza. Né? Eu gosto de dizer que riqueza é só o que nós podemos levar daqui quando nós formos. Né? E valores materiais nós não levamos nenhum. Então nós temos que responder para nós mesmos. Quando eu for daqui para o mundo espiritual, o que eu posso levar? Essa é a minha riqueza. Nós estamos aqui para aprender a amar. E que futuro que eu quero para mim? Quero um futuro feliz ou infeliz? Não, eu quero um futuro feliz. Então, comece a praticar e exercer o perdão. Tá? E a gente pode dizer assim, a prática do perdão é nossa mais importante contribuição para a cura do mundo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que essa espiritualidade amiga esteja do nosso lado sempre, nos fortalecendo nessa nossa proposta de nos tornarmos melhores para que possamos contribuir na construção de um mundo melhor. Muita paz para todos.